A paz do Senhor para todos, amém? Nós temos visto que as promessas de Deus para as nossas vidas, temos promessas na nossa família, temos promessas nas nossas finanças, na nossa saúde, promessa para os nossos filhos, promessa da nossa vida espiritual, nós temos promessas em todas as áreas das nossas vidas, amém? Mas nós temos que conquistar essas promessas, tá bom? Estamos no tema ainda de fortalezas na mente, na época da nossa infância, mas eu fiz uma pausa no último live para que a gente pudesse falar sobre um tema que é muito polêmico, mas um tema que a gente tem que falar. Como igreja, a gente busca a direção de Deus na palavra de Deus para que a gente possa estar falando um pouco sobre esse tema de algo que está sendo muito divulgado sobre um casal de cristãos que tem uma empresa de fazer bolos, salgados, e eles foram contratados por duas pessoas, dois homossexuais, para fazer o bolo para o casamento deles. E ele disse que não iria fazer porque ele é cristão e aquilo estava ferindo aquilo que ele acreditava como certo. Então, os dois colocaram ele na justiça e foi para o tribunal agora essa semana e para a Suprema Corte. E a Suprema Corte deu ganho para esse casal de cristão, que realmente ele não tinha obrigação de fazer pela religião dele. E então a gente está falando um pouco sobre isso porque surgiu uma pergunta com relação a isso. Pastora, a Bíblia fala que nós não podemos fazer discriminação de pessoas, porque a discriminação de pessoas é pecado contra Deus. Mas a Bíblia também fala que nós não podemos ser coniventes com o pecado. A Bíblia diz que nós não pecamos só em cometer o pecado, mas nós pecamos também em ser conivente com o pecado dos outros. Então nós estamos buscando dentro da palavra uma direção de Deus para que a gente possa entender isso. Na realidade, conivência ou discriminação. Conivência versus discriminação. Seria discriminação não fazer aquele bolo para aquele casal, duas pessoas, dois homens que iam se casar, que se casaram. É discriminação ou é conivência em fazer isso? Então nós podemos ver também aí, então não é só fazer um bolo, então aí é servir a um casal de homossexuais. Servir a um casal de homossexuais não servir é fazer discriminação, ou servir é ser conivente? Como? A pergunta foi, como não só um bolo, mas fazer doces e salgados também para um casamento de homossexuais? Uma pessoa que trabalha fazendo unhas e cabelo, trabalhar fazendo unha e cabelo para um casal homossexual é conivência ou é discriminação? Não fazer? Ou mesmo trabalhar limpando a casa de um casal homossexual é dinheiro amaldiçoado? É uma conivência você estar dentro de uma casa de um casal homossexual? Como que nós cristãos agiríamos, temos que agir numa situação dessa? Para não discriminar e para não ser conivente. Como viver nesse mundo? Nós vimos o último live, que o pecado no mundo está aumentando de uma forma desenfreada, aumentando de uma forma muito rápida. E como conviver nesse mundo sem ser conivente com o pecado e nem se envolver com o pecado. E nós estamos buscando na palavra, amém, como a gente lidar com essa situação. Então eu falei com vocês ainda no último vídeo que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira atitude a tomar é aprender a separar o pecado do pecador. Amém? O tema não foge do nosso estudo porque na realidade é a questão tolerância, é a questão amor, é a questão perdão, é a questão usar o poder de Deus que está sobre nossas vidas. Amém? É a questão, o cristão, como eu falei no último vídeo, ser mais do que seguir uma religiosidade de ir a todos os cultos, de descer as águas, de tomar a Santa Ceia, de entregar o dízimo, de entregar as ofertas. Mais do que isso, ser cristão é ser tudo isso, mas
também viver o evangelho da cruz. Amém? Dar a segunda face, andar mais uma milha, orar por aquele que intenta o mal contra você, perdoar aquele que te fere, abençoar aquele que te amaldiçoa. Amém? Usar o poder de Deus sobre nossas vidas, que a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, ou seja, espirituais, porque Deus é espírito, as armas são espirituais. Amém? Nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, romper com sofismas, que significa enganos, e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Então, nós vemos que o pecado, a gente já está falando no homossexual, o homossexual, ele levanta contra a palavra de Deus. Não é verdade? Então, algumas outras situações se levanta contra a palavra de Deus. Então, mas olha o que Paulo fala das nossas armas. As nossas armas não são carnais. Nós não temos que lutar olho por olho, dente por dente, quando se faz o erro. Nós temos que usar as nossas armas espirituais, porque são poderosas em Deus. Amém? E nós estamos aprendendo isso. Um dos últimos vídeos que eu fiz, a gente falando exatamente sobre isso, quando eu falei do Brasil, como nós podemos mudar uma nação, não é verdade? Então, através do poder de Deus que opera em nossas vidas. Tá? Então, se nós podemos, através do poder de Deus que opera em nossas vidas, opera através de nós podemos mudar uma nação, isso é bíblico, tá? Quanto mais pessoas, não é verdade? Então, nós estamos caminhando baseado na palavra de Deus, tá bom? Então, nós vimos que nós temos que aprender, em primeiro lugar, para que a gente possa viver no mundo sem ser conivente com o pecado do mundo e sem fazer discriminação e sem viver o pecado que o mundo vive. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, a gente tem que aprender a separar o pecado do pecador. Deus, ele diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Então, nós vimos que Tiago diz: não estarão fazendo vós discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então, na realidade, gente, veja bem, nós fazemos o nosso julgamento. Nós temos um conceito de certo e um conceito de errado. Na realidade, cada um de nós tem um conceito diferente de certo e errado. Cada um tem um conceito diferente de santidade, de perfeição, cada um tem um conceito diferente de pecado, cada um de nós tem um conceito diferente. Então, na realidade, o que nós estamos aprendendo? A colocar o nosso conceito de lado e buscar o conceito bíblico. Porque o nosso conceito está errado. Porque cada um de nós tem um conceito. Então, a gente nunca vai chegar no consenso. Porque cada um de nós, seres humanos, temos um conceito diferente. De certo, de errado, o que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim. Então, nós estamos aprendendo a colocar de lado o nosso conceito de certo e errado e buscar na palavra de Deus o conceito de certo e errado. Amém? Então, olha o que Tiago fala. Vocês não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ou seja, que critérios errados são esses? São os nossos critérios. Tá? São os nossos critérios de certo ou errado, são os nossos critérios de santidade, de pecado, nosso critério de perfeição, o nosso critério. Quando o Tiago fala, fazendo julgamentos com critérios errados, então é por isso que nós temos que buscar os critérios bíblicos, os critérios de Deus e não os nossos critérios, tá? Porque quando nós estamos usando os nossos critérios, os critérios errados, nós fazemos discriminação. Sim, amém? E nós pecamos contra Deus quando nós fazemos discriminação, porque fazer discriminação é pecar contra a palavra de Deus, amém? Porque Deus não faz discriminação. Na verdade, a gente viu o amor de Deus, Deus sabe separar o pecado do pecador. Deus ama o pecador, mas ele abomina
o pecado. E é isso que nós, como cristãos, temos que aprender. Nós temos que aprender exatamente isso, porque senão, gente, a gente não vai conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente não vai conseguir amar aquele que nos odeia. A gente não vai conseguir perdoar aquele que nos fere. A gente não vai conseguir abençoar aquele que nos amaldiçoa. A gente não vai conseguir orar por aquele que intenta o mal contra nós. A gente não vai conseguir. Então, para que a gente consiga isso, nós temos que viver, aprender a viver os critérios de Deus, buscar os critérios de Deus, amar com o amor de Deus. Nós vimos isso. O amor de Deus é uma das 9 características do fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem obrigação e o privilégio de buscar as 9 características do Espírito na tua vida. Ou seja, viver isso daí. Amém? Então, e o amor de Deus é uma dessas características. Não é verdade? Paz, amor, alegria. Amém? Os 3 primeiros. Então, o amor de Deus em nós é uma das características do fruto do Espírito que tem que estar em nós. Tem que estar em nós. Então, na realidade, nós precisamos aprender a separar, nós precisamos aprender a amar o pecador, como eu citei o pastor George, aquele rapaz que cometeu aquele crime bárbaro com os 2 filhos no Brasil, lá em Vitória, para que a gente possa amar essa criatura, para que a gente possa perdoar essa criatura, para que a gente possa ministrar o espírito de arrependimento sobre a vida dele, para que a gente possa ministrar a presença do Espírito sobre a vida dele, para que ele possa se arrepender, para que ele possa lá na cadeia ganhar vidas para Cristo, transformação. A única coisa que leva o homem à transformação é o arrependimento. O arrependimento, para a gente ter o arrependimento é necessário a gente reconhecer nossos erros, não é verdade? Então é declarar o espírito de arrependimento. Então nós precisamos disso, e para isso a gente precisa, isso significa o quê? Significa a gente tomar a atitude de praticar o amor de Deus em nós, não é verdade? Porque o nosso amor é pouco para perdoar um homem desse, não é verdade? O nosso amor é pouco para perdoar. Claro, não são todos, mas quando houve aquela parada gay alguns anos atrás no Brasil, aqueles absurdos que alguns fizeram com o crucifixo, né, denigrindo o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, o nosso amor é pouco para perdoar essas pessoas. Mas o amor de Deus em nós perdoa. O amor de Deus em nós perdoa. Amém? Deus perdoou. Deus perdoou lá Nínive. Nínive tinha pessoas que faziam isso daí. Nínive estava cheio de pessoas, do menor ao maior, que viviam isso daí. Vivia o homossexualismo, a prostituição, o crime, o adultério, a pornografia, o álcool, a droga, viviam tudo isso. O abuso sexual, vivia tudo isso. E quando se arrependeram, Deus perdoou. Então o perdão, nós temos que aprender como igreja a ministrar o perdão sobre a vida das pessoas, sobre a vida das pessoas que não conhecem a Deus. Então ao invés da gente falar mal, ao invés da gente reclamar, ao invés da gente amaldiçoar essas pessoas, ao invés da gente agir com olho por olho, dente por dente, com as armas carnais, nós temos que usar as armas que são poderosas em Deus para destruir todo o engano que se levanta contra a palavra de Deus. Pessoas que têm uma atitude dessa são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós como igreja temos que exercer o amor de Deus em nós para que a gente possa ministrar sobre a vida dessas pessoas, ministrar o arrependimento sobre a vida dessas pessoas, porque tem jeito sim, gente, o evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo, e não só com palavras, não, com atitudes. Porque, na realidade, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes nós não podemos pregar o evangelho, mas nós podemos viver o evangelho, sim. E as pessoas têm que ver o brilho de Cristo em nós. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que quando Moisés saiu da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. Então, o mundo tem que conhecer Deus através de você, através do brilho de Cristo em você. Porque se você está na presença de Deus, o brilho de Cristo está em você. Então o mundo vai ver Cristo em você quando ele vê esse brilho de Deus em você, esse brilho de Cristo em você. E esse brilho o mundo só vai ver quando você estiver na presença de Deus. E viver na presença de Deus é isso aqui, é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, é praticar o amor de Deus, é praticar o perdão de Cristo. Lembra de Jesus lá na cruz do Calvário, Lucas 23, 34, quando Jesus estava, uma das últimas
últimas palavras dele: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou aqueles que o mataram. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Então, por que nós não podemos perdoar também? Se Deus perdoou a mim e a você, se Deus enviou Jesus Cristo por mim e por você sendo pecadores, Deus enviou Jesus Cristo por todos, por aqueles homossexuais, por aqueles assassinos, por aqueles estrupadores, por aqueles drogados, Deus enviou Jesus por todos. Então nós não temos que fazer acepção de pessoas, nós não temos que discriminar, nós temos que abrir a nossa boca e declarar, nós temos que usar as nossas armas espirituais, nós temos que usar as armas, o poder de Deus que opera em nossas vidas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que você pede, o que você pensa, através do poder dele que opera em você. É o poder dele que opera em você, mas Deus só vai ouvir a tua voz. Jesus diz: quando vós estiverdes em mim, confessou Jesus com a tua boca, creu no teu coração que ele é filho de Deus, quando vós estiverdes em mim, de Jesus, e a minha palavra estiver em vós, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Aí Jesus diz assim: quando isso acontecer, então agora você abre a boca e ora, porque tudo que você pedir no meu nome, o Pai fará. Então, tudo que você pedir, o Pai fará. Então, somos nós que temos que buscar a presença de Deus em nós. Nós é quem temos que andar na presença de Deus para que o brilho de Cristo possa estar fluindo na nossa face, para que o mundo possa ver o brilho de Cristo em nós, para que quando a gente abra a nossa boca e peça, Deus haja. Porque Jesus diz: se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, lendo, ouvindo, praticando a palavra de Deus, então você ora, porque tudo que você pedir de Jesus, em oração, crendo no meu nome, o Pai fará. Mas para isso é necessário que a gente esteja na presença de Deus, ou seja, fazendo a vontade dele, vivendo a vontade dele, vivendo o amor dele, alegrando a Deus, porque a palavra de Deus diz que a alegria dele é a nossa força. Quando é que a alegria de Deus é a nossa força? Quando nós alegramos a Deus através das nossas atitudes, quando nós alegramos ao nosso Senhor através das nossas atitudes. Então ele se alegra e nós nos fortalecemos através da alegria dele, mas quando nós pecamos contra ele, então ele se entristece e nós enfraquecemos. Então isso é necessário, obediência à palavra de Deus, e é isso que nós estamos buscando, a obediência à palavra, passo a passo, através da palavra de Deus, para que a gente, rompendo com todo o espírito de engano e de mentira, rompendo com toda sofisma, com todo engano que se levanta contra o conhecimento de Deus, na nossa vida também, amém? Porque o conhecimento de Deus, muito de nós estamos enganados com relação à palavra de Deus, amém? Mas as armas de Deus são poderosas para destruir tudo isso. Então nós vimos que Tiago fala isso, e Tiago diz também no Tiago 4,11, ele diz assim, olha, irmãos, 4,11 e 12, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz, ou seja, condenando. O juiz, ele julga e condena. Nós temos que viver a lei, não condenar através da lei. Amém? Nós temos que viver a lei. Olha o que Tiago fala. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas sim agindo como juiz, ou seja, condenando. E Tiago continua dizendo, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha o que Tiago fala. Quem é você para julgar o seu próximo? É por isso que a palavra de Deus fala tão claro em Mateus, gente. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus e não a justiça do homem. Falei no vídeo anterior a esse. Nós homens, o homem, o mundo julga de forma diferente de Deus. E Deus quer, Tiago está aqui falando, Deus quer que nós julguemos através da justiça dele e não da justiça do homem. Amém? Então, Tiago diz, quem somos nós para julgar os homens? Quem somos nós para julgar quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno? Nós só dizemos, não tem mais jeito,
Quando nós condenamos alguém, quando nós falamos mal de alguém, nós já estamos condenando, gente. Quando nós falamos mal de alguém, quando a gente usa com as nossas armas, nós já estamos condenando alguém. Então, quando nós falamos mal, quando nós julgamos as pessoas, nós já estamos condenando as pessoas. E Tiago diz que nós não temos que condenar, nós temos que viver a lei, viver a palavra, cumprir a palavra. Amém? E não julgar, porque quando nós estamos julgando, nós estamos no papel de Deus. O juiz, ele julga e condena. Quem somos nós para condenar? Quem julga, condena. Amém? O juiz, ele julga para condenar. Então, quando nós julgamos, nós estamos, como diz Tiago, nós não estamos cumprindo a lei. Nós estamos agindo como juiz, estamos condenando através da lei. E quem somos nós para condenar ninguém? Então, entenda uma coisa, quando nós julgamos, nós estamos condenando. Amém? E o único que julga é Deus. É o único que julga, é Deus. É diferente, gente, quando a palavra de Deus diz que quando existe problema entre dois irmãos na igreja, não vá para o tribunal para um ímpio julgar vocês, mas levanta uma pessoa de dentro da igreja mesmo para poder julgar a causa dos irmãos. É diferente esse tipo de julgamento, tá? Esse tipo de julgamento é diferente. Você está julgando, a igreja está julgando a causa de dois irmãos. É diferente. É diferente. Julgar a causa dos dois irmãos é ver qual dos dois. Vamos ver quem é que está errado, quem é que está certo. Vamos julgar ali. É diferente do que esse julgamento que Tiago está falando aqui. Tá? Esse julgamento que a palavra de Deus diz que só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Amém? Então nós vemos Tiago falando aqui, nós vemos também quando Tiago fala em Tiago 2, 8, 9. Vamos prestar atenção, gente. Tiago 2, 8, 9 diz assim: se vós, contudo, observais a lei que rege a palavra, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então fazeis o bem. Amém? Olha o que Tiago fala. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, a lei que rege a Escritura, verás que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então fazeis bem. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo não é só aquele que você quer que seja o próximo. Aquele que você ama, aquele que você quer amar, aquele que você quer perdoar. Teu pai, tua mãe lá dentro da tua casa e nem sempre perdoa. Na verdade, as pessoas que são bonzinhos para você, teu próximo é qualquer um. Amém? O nosso próximo é qualquer um. Tanto é o nosso melhor amigo que está do nosso lado, como aquele estrupador, aquele assassino, é o nosso próximo. Amém? Todos são o próximo. Amém? Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos, ou seja, condenados pela lei como transgressores. Gente, olha como isso é sério. Tiago está falando, Novo Testamento, tá? Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores de quê? Da lei, rompendo princípios bíblicos. Nós vimos que quando nós rompemos princípios bíblicos, nós estamos abrindo brecha na nossa vida e recebendo maldição. Amém? Por romper princípios bíblicos, são as maldições adquiridas. Ou seja, rompendo princípios bíblicos. E fazer acepção de pessoas significa romper princípios bíblicos. Só entre aspas, para a gente dar uma voltadinha, nós estamos vendo o quê? Acepção de pessoas versus conivência. Amém? É isso que nós estamos vendo. Acepção de pessoas versus conivência. Vê o que fala ainda o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Olha o que Tiago está falando, gente. Pregue e viva. Tá? Pregue e viva. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, viva aquilo que você prega. Olha como é sério. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de julgar pela lei da liberdade. Porque
porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porque o juiz viva o que você prega. Porque o juiz agirá sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E olha a última frase. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A palavra está dizendo, Tiago está dizendo bem claro que nós temos que ter misericórdia e não fazer juízo e não julgar. Amém? Agir com misericórdia. O que significa isso, gente? A palavra de Deus fala assim, que o exercício do físico para pouco tem valor, mas o exercício da piedade serve para conquistarmos as promessas de Deus para nossas vidas aqui nessa terra e na idade vindoura, a vida eterna. O exercício da piedade serve para a gente conquistar as promessas de Deus aqui na terra e na idade vindoura, a vida eterna. O céu. A piedade. O que é piedade? Misericórdia, compaixão, tolerância, amor. Isso é que é piedade. Misericórdia, tolerância, compaixão, amor. Isso é piedade. Amém? E Tiago diz claramente, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. O que você prega, viva, Tiago está dizendo. Amém? Então, nós estamos vendo aqui Tiago falando mais uma vez de acepção, falando mais uma vez de misericórdia, falando mais uma vez do que tema que é pecado e pecador. Amém? Saber separar o pecado do pecador, amando o pecador e abominando o pecado. Amém? Então nós vamos ver agora Lucas. Veja bem, Jesus ele chamou um publicano, ou seja, um cobrador de impostos para ser o seu discípulo. Jesus chamou um publicano, um cobrador de impostos, um político corrupto, para ser o seu discípulo. Levi, que depois ele mudou o nome para Mateus. Amém? A maioria dos cobradores de impostos eram corruptos. Amém? Nós vamos ver aqui, olha, Lucas 5. Deixa eu ler aqui com vocês. Lucas 5, 27, 32, que diz assim, olha, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Deixando tudo, aquele político corrupto, aquele cobrador de impostos, que a maioria eram corruptos, largou tudo quando Jesus o chamou. Amém? Jesus usou de misericórdia. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele não veio aqui para chamar os bonzinhos, não. Amém? Então ele chamou um corrupto cobrador de impostos. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Vê bem, então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Olha lá, Jesus sentou com os pecadores. Jesus foi lá comer, entrou na casa de um pecador, de um corrupto, de um assassino, de um pecador. Ele não faz acepção nem divisão de pecado. Amém? Ele entrou na casa de um pecador, ele comeu com o pecador, tinham vários pecadores e ele estava lá. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus estava lá no meio deles. Jesus estava no meio deles, sem ser conivente com eles e sem fazer a mesma coisa que eles. Mas Jesus estava no meio deles. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim
os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Olha o que Jesus fala. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Aí você pode dizer para mim, mas pastora, então, vamos entender o que significa isso, gente. Quando Jesus diz, Deus ele fala assim, que os olhos do Senhor passearam sobre a terra e não encontrou nenhum justo. Nenhum justo. Amém? E como é que Jesus diz que ele não veio chamar justos e sim pecadores? Então, existe justos? Mas Deus diz que não encontrou nenhum justo. Nenhum justo. Vamos entender o que Jesus quis dizer? Quando Jesus chamou aquele pecador seguiu a ele. Jesus provou o amor dele e chamou ele. Ele quis Jesus. Quando Jesus diz isso, não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento, porque aqueles que se acham justos, esses para quem Jesus não veio. Jesus só veio para aqueles que reconhecem que são pecadores, ao arrependimento. Aqueles que reconhecem que são pecadores, então Jesus veio para esses aí. Aqueles que querem mudar, aqueles que querem, tá? Mas nós não podemos fazer acepção de pessoas ou fazer juízo sobre pessoas. Esse quer, aquele não quer, aquele ali já está condenado, aquele ali não tem mais jeito para aquele. Infelizmente nós fazemos isso. Aquele ali, aquele ali, nem vou falar de Jesus para aquele ali, porque aquele ali não vai aceitar, né? Aquele ali não tem, para aquilo ali não tem perdão, né? Quantas vezes a gente vê crente abrindo a boca e falando isso? Então quem somos nós para condenar? Nós não podemos condenar ninguém. Nós temos que pregar e viver o amor. Nós temos que pregar e viver o amor. Para quê? Para que o mundo lá fora possa ver em nós o brilho de Cristo. Lembra de Moisés? Quando ele saiu da presença de Deus, o brilho de Deus estava sobre o rosto de Moisés. Então quando você está na presença de Deus, lendo, vivendo, praticando o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a tolerância, a piedade de Deus através da sua vida, então o mundo vai ver o brilho de Cristo em você. Amém? Então é isso, pregar e viver o que você prega. Amém? Com a mesma intensidade. Tiago diz, da mesma forma que você prega, viva o que você prega. Amém? Para que as pessoas vejam Cristo em você. Amém? Então, na realidade, Jesus chamou um pecador para ser seu discípulo. Jesus chamou um pecador para ser o seu discípulo. Jesus chamou, vamos dizer hoje, um político corrupto para ser discípulo dele. E ele quis, e ele foi. E ele foi. Então, na realidade, Jesus ele veio para os doentes. Então, na realidade, o que nós temos que ser? Nós temos que ser luz nas trevas. A Bíblia diz que nós somos como astros. Tem versão que diz como o sol que brilha no meio de uma geração perversa. É assim que nós temos que ser. Luz que brilha no meio de uma geração perversa. E nós vimos aqui, alguns vídeos atrás, quando o poder de Deus que está sobre a nossa vida. O poder de Deus que está sobre a nossa vida, o poder de mudança, o poder de transformação, o poder de romper cadeias, romper fortalezas, romper enganos. É esse poder, é essas armas espirituais que nós temos que usar. Que armas são essas, pastor? É isso, é o amor, é o perdão, é a compaixão, é a misericórdia, é a piedade, é a tolerância. É isso aí, essas são as armas espirituais que nós temos que usar. Amém? Então, Lucas fala isso, Jesus entrou, Jesus ceiou, Jesus foi na casa de um cobrador de impostos, tinham vários publicanos e Jesus estava ali, mas para ser luz. Jesus estava ali brilhando como um astro no meio de uma geração perversa, para ser luz. Amém? Se nós não formos no meio deles, a luz vai brilhar debaixo da mesa? Claro que não. Amém? Então nós temos que viver sim neste mundo, mas sem ser conivente com o pecado e nem discriminar o pecador.
nem viver o pecado, nem ser conivente com o pecado e nem discriminar o pecador. Amém? Então é isso que nós temos que aprender, a separar o pecado do pecador, para aprender a amar o pecador e abominar o pecado. Abominar o pecado não é você sair falando mal, não, gente. Abominar o pecado é você não aceitar ele, não viver ele e não concordar com ele, mas não concordar de uma forma agressiva, não concordar de uma forma agressiva com as pessoas sobre aquele pecado, como a gente já falou aqui, a questão do se você não parar, você vai para o inferno, se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Isso é uma forma agressiva. Amém? Não precisamos disso. Jesus não pregava inferno, Jesus pregava amor. É como eu falo, gente. Eu falo sempre isso, tá? O mundo lá fora não precisa ouvir falar de inferno. O mundo lá fora precisa ver o amor de Cristo em você e ouvir o amor de Cristo e ver o amor de Cristo em você. O mundo lá fora, tá? O mundo lá fora vai começar a ouvir de inferno dentro da igreja, porque dentro da igreja é que deveria estar pregando sobre o inferno. A igreja é que deveria estar pregando sobre o inferno, porque nós, muitos de nós, não estou generalizando, estou falando de uma forma geral, nós, a igreja, estamos vivendo do jeito que a gente quer dentro da igreja. Sou crente, mas vivo do jeito que eu quero, pensando que eu estou indo para o céu. Tá? E Jesus diz que muitos estão indo para o inferno, tá bom? Não tem ninguém. Jesus diz assim, olha, nem todos que clamam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Nem todos que estão dentro da igreja dizendo eu sou crente está indo para o céu. Se você perguntar no meio da igreja quem está indo para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Tá bom? Não é assim? Todo mundo vai levantar a mão. Por quê? Porque vivemos sobre o nosso conceito. Porque nós vivemos sobre o nosso conceito de certo e errado. Nós vivemos sobre o nosso conceito de pecado ou santidade. Nós vivemos sobre o nosso conceito, tá? E o nosso conceito não nos leva a nada. Nós temos que vou colocar de lado o nosso conceito, começar a viver o conceito bíblico de certo ou errado, porque não tem ninguém de nós dentro da igreja que se perguntar, se o pastor subir no púlpito e perguntar quem está indo para o inferno, ninguém vai levantar a mão. Quem está indo para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Então, será que a gente está chamando Jesus de mentiroso? Claro que não. Mas porque cada um de nós vive sob cada um dos nossos conceitos. Então é esse o conceito que Tiago fala. Não estarás vós fazendo a acepção de pessoas, ou seja, julgando com critérios errados? Os critérios são os conceitos. Tá? Os critérios são os conceitos. Então é por isso que nós temos que nos basear nos conceitos bíblicos de certo ou errado e não nos nossos conceitos. Amém? Então, nós estamos vendo que Jesus foi comer com os publicanos, chamou um cobrador de impostos para poder ser discípulo dele. Amém? É diferente da gente ser conivente com o pecado. Tá? A gente está vendo aqui fazer julgamentos com critérios errados, fazer acepção de pessoas, tá? Mas é diferente de a gente ser conivente com o pecado. Tá? Então, ser conivente com o pecado é uma coisa e fazer acepção de pessoas é outro. Tá? Então, vamos ver. Ser conivente com o pecado é o que aconteceu com Daniel. Né? Isso é ser conivente com o pecado. Tá? Ou seja, viver o pecado. Daniel levantaram uma lei. Como nós sabemos, os sátrapas fizeram com que o rei assinasse uma lei para que dentro de 30 dias ninguém pudesse se dobrar a outro deus a não ser a imagem do rei. E Daniel, diz a palavra, quando o edito foi assinado, Daniel entrou no seu quarto e, como ele fazia todos os dias, ele se dobrou diante da janela aberta para Jerusalém, se dobrou diante de Deus e o adorou 3 vezes por dia, como ele sempre fazia. Ele se negou a se dobrar diante da imagem do rei. Na verdade, ele se negou a isso. Ou seja, ele não foi conivente com o pecado. Ele não quis viver o pecado. Ele não quis viver o pecado. Quantas vezes, gente, nós fazemos algo errado para agradar alguém? Quantas vezes nós fazemos algo errado para não desagradar alguém que a gente gosta? Quantas vezes nós fazemos algo errado para que a gente não perca o nosso trabalho? Quantas vezes nós fazemos algo errado para não decepcionar alguém?
Nós estamos nos dobrando diante de uma imagem. Nós estamos sendo coniventes, nós estamos nos dobrando, nós estamos nos envolvendo com o mundo, com os erros do mundo. Quando a gente faz algo para agradar ao homem e desagradar a Deus, quantas vezes nós fazemos isso? Fala. Começa a julgar as tuas atitudes. Começa a julgar as tuas atitudes que a gente vai começar a ver. Quando nós começamos a julgar as nossas atitudes, nós começamos a ver quão errado nós temos, atitudes insanas. Atitudes de nos dobrarmos a outros deuses, ao Deus da mentira, ao Deus do julgamento, ao Deus da maledicência. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós desagradamos a Deus? Gente, eu conheço pessoas crentes que diz, não porque eu fui em algum lugar, então me ofereceram um copo de bebida e eu aceitei para não ser mal educado. Olha! O que é isso, gente? Quer dizer, eu sou obrigado a beber para não ser mal educado? Não, então eu vou beber para não ser mal educado, eu vou beber para não ser indelicado àquela pessoa que me ofereceu. O que é isso? Ou seja, eu estou rompendo com meus princípios bíblicos, eu estou desagradando a Deus para agradar o homem. Quantas vezes acontece de você tá assistindo o live ou um vídeo, Deus falando com você, ou assistindo um culto, ou assistindo ou indo para um culto e alguém chega e você deixa de ir ao culto porque aquela pessoa chegou, você não pode dizer à pessoa que volte outra hora, porque você vai desagradar a pessoa. Não, você não pode, aquela pessoa não quer ir para o culto com você, então você deixa de ir para o culto para poder você agradar aquela pessoa. Você está entendendo, gente, quantas vezes a gente bota Deus em segundo plano para agradar alguém? Quantas vezes a gente bota Deus em segundo plano para agradar a nossa própria carne? Quantas vezes a gente faz isso? Na verdade, a gente vê lá com Daniel, ser conivente com o pecado é concordar com a prática do pecado ou praticar, porque como foi dito aqui, a palavra de Deus diz que nem sempre a gente peca em cometer, a gente peca também em ser conivente com. Amém? Então, ser conivente com o pecado é você concordar com a prática do pecado ou participar da prática do pecado. Amém? É o se dobrar a deuses estrangeiros, ou seja, contra a verdade de Deus, agir contra a verdade que é a palavra de Deus. Amém? Daniel, ele, mesmo sendo desobediente à lei do homem, ele não foi encontrado culpado diante de Deus. A palavra de Deus diz claramente que a gente tem que obedecer às leis do homem. A palavra de Deus diz isso, que a gente tem que obedecer às leis do homem. Mas Daniel não obedeceu à lei do homem. Amém? Por quê? Porque obedecer à lei do homem aqui iria de encontro aos princípios bíblicos. Ele estaria se dobrando a um Deus. É verdade? Então, ele não se dobrou. E quando a palavra de Deus diz lá em Daniel 6:20... Daniel, servo do Deus vivo, quando o rei veio, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, Daniel não pecou nem contra a lei do homem, nem contra a lei de Deus. Amém? Por quê? Porque Daniel se negou a se dobrar diante de um Deus. Não teve nada a ver com discriminação de pessoas. Não tem nada a ver com discriminação de pessoas, tá? Daniel, ele tinha que se dobrar diante de um rei, diante de outro Deus. Tá bom? Ele tinha que deixar o Deus dele de lado e se dobrar diante para agradar o homem, para não morrer, tá? Não tem nada a ver com discriminação de pessoas. Mesma coisa foi Cedraque, Mesaque e Abednego, tá? Eles disseram, não se dobro diante, o meu Deus pode me livrar e mesmo que ele não me livre, eu não vou me dobrar. Eu não vou te servir. Eu não vou servir a outro Deus. Tá? Isso não tem nada a ver com discriminação de pessoas. Tá? Então, a gente está vendo que, nesse caso,
era exatamente o que Daniel se negou a fazer. Tá? Ele se negou a ser conivente, não. Ele se negou a praticar o pecado. Ele se negou a praticar o pecado, que é diferente de fazer discriminação de pessoas. Tá? Veja bem, gente, nós temos que nos tornar como o mundo, mesmo não sendo do mundo, para ganhar alguns. Nós temos que nos tornar como o mundo, mesmo não sendo do mundo, para ganhar alguns. Foi isso que Jesus fazia. Jesus fez isso. Jesus entrava na casa dos publicanos, Jesus ceava com os pecadores, Jesus entrava na casa dos pecadores, Jesus estava rodeado com os pecadores, sendo recriminado pelos fariseus, sabe quem era? Pela própria igreja, né? Porque os fariseus eram da igreja de Jesus, né? Então, a própria igreja condenando Jesus, porque Jesus estava no meio, sendo luz no meio dos publicanos. Tá? Então, assim, Jesus ele estava sendo luz, ele estava se tornando como o mundo, sem ser do mundo, e ganhando alguns. Não é verdade? Então, ele estava vivendo no mundo, sendo como o mundo, sem misturar com o mundo, para ganhar alguns. E é isso que nós temos que fazer. Amém? Então, nós vemos, gente, olha, 1 Coríntios, vamos ver aqui o que Paulo fala exatamente com relação a isso. 1 Coríntios 9, começando do 19, fala assim, olha, porque sendo livre de todos, olha o que Paulo fazia, gente. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Sendo livre do mundo, eu me fiz escravo do mundo. O que significa isso que Paulo quis dizer? Eu me fiz, mesmo sendo livre do mundo, ou seja, eu não faço parte do mundo, mas eu me fiz escravo do mundo. O que significa isso? Eu me fiz escravo para ganhar o mundo. Entende? Eu me fiz escravo do mundo para ganhar o mundo. Eu me fiz escravo de mim mesmo para ganhar o mundo, me tornando escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Tá? Porque sendo livre de todos, não fazendo parte do mundo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Procedi para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Entende? Olha o que Paulo estava dizendo. Eu fazia parte do mundo, como é que é? Eu me tornava como o mundo, mesmo não sendo do mundo. Paulo disse exatamente isso. Eu me tornava como o mundo, mesmo não sendo do mundo. Eu me tornava aos sem lei como se eu mesmo o fosse. Olha para aí. Eu me tornava com os sem lei como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei. Ou seja, eu me tornei como se eu fosse um sem lei, mesmo não sendo um sem lei. Então eu me tornava como o mundo, mesmo não sendo do mundo, não praticando as coisas do mundo. Eu vivia no mundo sem ser conivente com o mundo. Eu vivia no mundo sem praticar as coisas do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Então nós temos que viver no mundo sendo luz. E ser luz é viver esse amor de Deus, é pregar o amor e viver o amor de Deus. Viver o amor de Deus não quer dizer ser conivente com o pecado de ninguém. Amar o pecador não quer dizer ser conivente com o pecado do pecador de forma alguma. Nós temos que aprender a separar o pecado do pecador. Amar o pecador, andar no meio do mundo como Paulo, é porque Paulo amava o mundo de tal maneira, assim como Jesus amou a ele. Ele precisava amar o mundo, ele precisava obedecer ao segundo mandamento de Jesus, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Amém? Então ele vivia no mundo sem se misturar com o mundo, sem se sujar com o mundo. Mas ele vivia no mundo amando o homem, o pecador. Ele amando o pecador. Aos sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, ele vivia como os sem lei, mas ele não estava sem lei, ele vivia sob a lei de Cristo, ou seja, o amor, o perdão. Eu tenho que ser luz lá fora. O aroma de Cristo tem que exalar de mim no meio das pessoas que estão indo para o céu e no meio das pessoas que estão indo para o inferno. Sabe por quê? Porque eu não sei quem está indo para o céu, quem está indo para o inferno, porque quem sou eu para julgar ninguém? Então eu tenho que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, independente para quem. A Bíblia diz claramente que nós somos como o aroma de Cristo que exala no meio daqueles que estão indo para o céu e naqueles que estão indo para o inferno. Quem somos nós para determinar que fulano não tem mais jeito, que Beltrano é pecador demais, que Beltrano... Não, gente. Então nós temos que ser luz, nós temos que viver este amor no meio desse mundo tão cheio de pecado. No meio desse mundo que do pecado está tão desenfreado, a cada dia que passa o pecado aumenta e se multiplica mais. Então, olha para aqui, olha, para a gente encerrar isso aqui, aos sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Amém? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O mundo, aquele que não conhece a Cristo, aquele que está vivendo o pecado, aquele como nós um dia vivemos, e achando que estava tudo bem, não que a gente não estava sabendo que estava fazendo errado. Claro que a gente sabe, eu falei disso no último vídeo. Claro que a gente sabe, todos nós sabemos quando estamos fazendo algo errado. Só que quando a gente não vive a lei, quando a gente não vive a palavra de Deus, quando a gente não conhece a Cristo, a gente acha, a nossa desculpa é essa, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não é assim? Todo mundo faz, mas a gente sabe que a gente está errado. Mas por opção a gente faz, por opção a gente faz. Por quê? Porque a gente não conhece a Cristo. Eu falo porque eu vivi isso. Eu vivi o mundo. Eu odiava crente. Eu não deixava crente, eu não dava oportunidade para crente me dar um bom dia, um pai do Senhor, eu não dava oportunidade. Eu não suportava crente. Então Deus precisou me arrancar do Brasil, Deus precisou fechar as portas, tirar tudo que eu tinha no Brasil para poder me mandar para cá, porque senão eu não vinha também. Para poder aqui eu conhecer a Cristo, para poder aqui Deus trabalhar no meu caráter e transformar, porque para transformar esse coração aqui, eu tinha um coração de pedra, eu tinha um coração de pedra, era como eu queria, as coisas eram como eu queria, eu era dona da verdade. E aonde eu passava, eu manifestava essa verdade que eu acreditava nela. Então, para arrebentar esse coração de pedra aqui dentro, só Deus, só a palavra. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a rocha, esmiuça a pedra. Então, não desista de clamar pelo pecador, não desista de orar, não desista de ministrar sobre a vida. Você está achando que está fazendo demais, os homossexuais estão se rebelando demais, os assassinos, o estuprador. Abra a tua boca e declare, abra a tua boca e declare que você ama, abra a tua boca que declare que são homens e mulheres de Deus, abra a tua boca e declare o espírito de arrependimento sobre a vida deles. Use as armas espirituais que Deus te deu. Essas sim são poderosas. Essas sim são poderosas em Deus para romper com todo o engano que se levanta contra a palavra de Deus. Para romper com toda a fortaleza na mente das pessoas, como existia na minha mente. Amém? A gente vai encerrar aqui, porque já passou da nossa hora, mas eu vou deixar para encerrar no próximo live. Tá certo? É extremamente necessário a gente entender biblicamente o que a gente está fazendo. É extremamente necessário a gente romper sofismas em nossas vidas, fortalezas na nossa mente contra a palavra de Deus. Há coisas que a gente viveu, coisas que a gente aprendeu, os nossos conceitos de certo e errado. Amém? Mas nós estamos buscando os conceitos bíblicos de certo e errado. Se eu quero viver uma vida cristã, eu tenho que buscar conceitos bíblicos. Amém? E vamos estar encerrando aqui agora.
Vamos orar. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na tua enfermidade ou representando, tá certo? Se você precisa de uma libertação, coloca a mão no teu coração. Libertação de droga, de álcool, de pornografia, de cigarro. Se você tem problema de depressão, de ansiedade, de insônia, de pânico, coloca a mão na tua cabeça, tá bom? Para poder a gente orar. E vamos apresentar todos os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas necessidades diante de Deus nesse momento, tá? Porque Ele é o único que Ele pode mudar, Ele pode abrir portas, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Então vamos orar. Fecha teus olhos nesse momento. Pai Santo, na tua presença, Deus, mais uma vez eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Pai, que foi lançada no nosso coração no dia de hoje, Pai. E eu coloco o teu povo, Senhor, que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Pai. Deus amado, eu te dou graça e, Senhor amado, mais uma vez eu te peço, Deus, se algo eu falei aqui, Pai, que não foi da tua palavra, que não veio do teu coração, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao meu coração. Que o Senhor possa estar me convencendo, Deus amado, do meu erro, Pai, para que eu possa estar refazendo tudo, Deus amado, e pedindo perdão ao teu povo, Pai, e retirando desse estudo, Deus. Mas, Pai amado, se tudo que nós falamos aqui veio do teu coração para os nossos corações, Pai, que o teu Espírito, Deus amado, possa estar convencendo a cada um de nós que estamos ouvindo, Pai amado, este vídeo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa estar rompendo com todo engano na nossa mente, que o Senhor possa estar derrubando toda fortaleza na nossa mente, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus amado, estar repreendendo todo espírito de engano e de mentira da nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos a Tua verdade, Pai, nós queremos andar sobre a Tua verdade, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, estende as Tuas mãos sobre o Teu povo nesse momento, sobre esse que me ouve, Pai, sobre esse que está representando alguém te querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu repreendo todo espírito de insônia, de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Todo espírito, Deus amado, de esquizofrenia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, na mente dessa pessoa, Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda insônia, Pai, eu ordeno agora, vai batendo em retirada, em nome de Jesus Cristo. Todo autismo nas crianças, Senhor, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, todo espírito de deficiência, de atenção, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, meu Pai, derrama o Teu Espírito de arrependimento sobre esse que me ouve nesse momento, Pai, o Teu Espírito de arrependimento para que haja transformação em nossas vidas, para que haja, Deus amado, renovo em nossas vidas, Pai amado, um caminhar perfeito contigo, Pai, uma busca, Deus amado, incessante contigo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, toma nas tuas mãos, Pai amado, a causa na justiça do teu povo, Pai. Deus amado, causa na justiça criminal, justiça trabalhista, justiça de família, de migratória, Deus amado, não importa qual a justiça, Pai, Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso legislador, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma nas Tuas mãos essa causa, Pai, libera a causa do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, libera, Deus amado, esse visto, Pai amado, no consulado americano dessa pessoa, Pai, que está tentando, Deus amado, que está querendo, que precisa, Senhor, vir visitar famílias aqui na América, Deus amado, e há tanto tempo tem buscado, e há tanto tempo, Deus amado, tem tentado tirar, Deus, e sendo negado, Pai. Deus amado, o Senhor pode todas as coisas, a Tua palavra me diz, Senhor, que assim como ribeiros de água é o coração dos governantes nas Tuas mãos, e o Senhor move para o lado que o Senhor quiser, move o coração do pessoal dessa consulado americano no Brasil, Senhor, a favor dessa pessoa, Pai, libera o visto dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, libera as causas na justiça, Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Deus amado, abre porta de trabalho para o Teu povo, Deus, abre portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a porta que Tu abre ninguém fecha, Senhor. Deus amado, não importa como esteja a economia do Brasil, não importa como esteja a economia da América, não importa como esteja a economia de onde essa pessoa está, no país que essa pessoa está, Deus amado, nesse momento que me ouve, Pai, não importa, Senhor, porque a Tua palavra me diz que o
o ouro e a prata está nas tuas mãos, Deus. Não existe, Senhor, não existe lugar ruim quando o Senhor é o Deus que nos direciona, quando o Senhor é o Deus que nos guia, quando o Senhor é o Deus que abre portas, quando o Senhor é o Deus que nos sustenta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida sentimental do teu povo, repreende toda maldição na vida sentimental do teu povo, Senhor, que me ouve nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, libera o varão para essa varoa que me ouve, Pai, libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Deus amado, Pai amado, a tua palavra me diz, Deus, que o Senhor fez o homem para a mulher para o homem, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, se essa pessoa tem desejo, Pai, de se casar, Pai amado, é porque o Senhor tem alguém para ela ou para ele, Deus, em nome de Jesus Cristo, libera, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a vida sentimental do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda opressão maligna na vida dessa pessoa que me ouve agora, toda opressão maligna na cabeça, toda opressão na cabeça, toda opressão no pescoço, nas costas, nos ombros, nas pernas. Eu repreendo agora toda opressão maligna no sono maligno. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, toma nas tuas mãos os nossos filhos, nossas crianças, Pai, em nome de Jesus, Pai, nossos netos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nossos filhos que já são casados, nossos filhos adolescentes, nossos filhos jovens, Pai amado, nossos filhos crianças ainda, Deus, toma nas tuas mãos, Pai, os netos também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, limpa a mente das nossas crianças, Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Pai amado, retira todo o lixo que já tem na mente, no coração das crianças, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que o Senhor pode, Deus, eu sei que o Senhor pode, eu já tive experiências tremendas com relação a isso, Pai, Deus amado, em nome de Jesus, é só necessário, Pai, o arrependimento dos pais. Derrama do teu arrependimento, Deus amado, sobre o pai, sobre a mãe, Deus. Derrama do teu arrependimento sobre os pais dessa criança que tem autismo, dessa criança, Deus amado, que tem deficiência de atenção, sobre os pais, Deus amado, dessa pessoa que tem qualquer tipo de problema, de esquizofrenia, dos filhos, Deus amado, que tem qualquer tipo de problema mental, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, que haja transformação, porque eu sei que o Senhor pode romper com toda a cadeia do inferno na mente dessas crianças, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, eu repreendo agora todo espírito de morte, de suicídio na vida desse jovem, na vida desse homem, na vida dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de morte na vida dessa pessoa eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, visita as famílias, Pai. Visita os casais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado, vai visitando, Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos. Volta o coração dos maridos para o coração das esposas. Volta o coração das esposas para o coração dos maridos. Volta o coração dos pais para o coração dos filhos para o coração dos pais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, restaura casamentos, restaura famílias, Pai. Famílias desestruturadas, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, eu repreendo, Pai amado, todo espírito de pornografia, de adultério nas famílias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo espírito de toda obra do inferno, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja sobre a vida das famílias, dos casais, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Deus amado, traz de volta esse que já saiu de casa, Pai. A mulher que já saiu de casa, Deus amado, por conta de outro, ou ele por conta de outra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama do teu arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, restaura os casamentos, Deus, restaura os relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, não tem nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Não há nada, absolutamente nada que seja impossível para o Senhor. O teu poder não é limitado, Pai. O teu poder não é limitado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus amado, restaura, Deus, restaura os relacionamentos, Pai. Eu abençoo, Deus amado, as famílias, eu abençoo os filhos, eu abençoo as finanças do teu povo, eu abençoo a vida espiritual do teu povo, a saúde do teu povo, Pai. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de droga, de álcool, de prostituição, de crime, de jogo, de pornografia, de cigarro, na vida dessa pessoa, na família, nos pais, dessa pessoa representada, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo espírito imundo, Senhor, salva as famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado.
Pai amado, eu te peço agora pela saúde física, Deus amado, do teu povo. Pai, estende as tuas mãos nesse momento, Senhor, e aonde está a mão dessa pessoa, que não seja a mão dele ou dela, mas que seja a tua mão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo problema no estômago, todo câncer no estômago, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema na pele, todo câncer na pele, toda coceira, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema de colesterol, todo problema no sangue, AIDS, eu ordeno agora, vai batendo em retirada, todo problema no sangue, toda enfermidade no sangue, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, colesterol alto, pressão alta, todo problema no baço, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema de diabetes, eu ordeno agora, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, todo problema nos ossos, todo câncer nos ossos, toda enfermidade nos ossos, eu ordeno agora, vai batendo em retirada, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, todo problema nos pulmões, água nos pulmões, na pleura infeccionada, eu ordeno, vai saindo, vai batendo em retirada, em nome de Jesus Cristo, todo problema no fígado, nos rins, toda pedra nos rins, na vesícula, toda infecção nos rins, na vesícula, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema, todo câncer no intestino grosso, no intestino delgado, vai batendo em retirada, todo problema no reto, todo caroço no reto, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, todo caroço na cabeça, no olho, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema no coração, vai saindo agora, em nome de Jesus, vai desentupindo todas as artérias agora no coração dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, todo problema na coluna, vai tocando agora, Deus amado, a coluna do teu povo, Pai, vai tocando, Senhor amado, vai tirando, Deus amado, toda enfermidade, vai tirando, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, do desvio na coluna, vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus, todo problema na garganta, toda rouquidão, todo caroço na garganta, eu rompo agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo câncer, seja lá onde for, todo câncer no corpo dessa pessoa, nos seios, no ovário, nos ovários, no útero, seja lá onde for o câncer na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, vai saindo agora, vai batendo em retirada, em nome de Jesus Cristo, todo problema de asma, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, toda cegueira, espírito de cegueira e surdez, eu ordeno agora, sai dessa pessoa, desses olhos e desses ouvidos agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema nos joelhos vai tocando agora, Pai, em nome de Jesus, todo problema nas juntas, nas mãos, nos pés, na perna, vai queimando agora, Deus amado, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, eu repreendo agora toda infecção nas juntas, toda infecção nos ossos, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai amado, que não seja a mão do teu povo, mas que seja a tua mão, Senhor. Vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Deus amado, todo câncer, vai queimando agora todo problema na coluna, na vesícula, nos rins, vai queimando na garganta, vai queimando, Deus amado, nos olhos, na pele, nas juntas, vai queimando, Deus, no joelho, vai queimando no sangue, vai queimando, Deus amado, na mente, vai queimando, Deus amado, vai queimando depressão, insônia, vai queimando, Pai, ansiedade, vai queimando, Pai, vai queimando, vai queimando, vai queimando, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura, Pai, eu declaro a cura, Deus, na vida do teu povo. Eu declaro casamentos restaurados, Pai, na vida do teu povo, Senhor. Eu declaro comunhão restaurada contigo, Pai, na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Se tem pessoas que estão fora dos teus caminhos, Pai, afastadas de ti, que possam nesse momento fazer acerto contigo, Pai, em nome de Jesus, derrama do teu espírito de arrependimento sobre essa pessoa, Pai. Se existe pessoa que me ouve nesse momento que não te conhece ainda, Deus amado, e que nunca não confessou Cristo como Senhor e Salvador, que nesse momento possa abrir a sua boca e o seu coração e te convidar, Senhor, para ser o único Senhor, o único Salvador da vida dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os pecados dessa pessoa, Pai. Escreve o nome dele e dela no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Coloca a mão na tua cabeça nesse momento. Pai amado, que não seja a mão dessa pessoa sobre ela, Pai, mas que seja as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando, Pai. Vai derramando do teu bálsamo de cura, do teu bálsamo de libertação, da tua paz, do teu amor, da tua alegria sobre essa pessoa nesse momento, Pai. Enche essa pessoa com a tua presença, Deus. Deus amado, rompe com toda a cadeia do inferno no entendimento dessa pessoa. Derrama do teu conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Deus amado, da tua sabedoria, do teu discernimento, Pai. Derrama do teu amor sobre essa pessoa. Derrama, Deus amado, da tua paz, do teu perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Pai. Vai limpando, Senhor, toda tristeza, toda mágoa, toda amargura, todo ódio, Pai amado, toda incredulidade, Deus. Vai limpando, vai tirando do coração dessa pessoa agora, Pai. Vai enchendo, Senhor, com a Tua presença, Pai. Enche essa pessoa com a Tua presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca a Tua paz, Deus. Enche com Teu amor, respira fundo. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus em você nesse momento. Vai enchendo, Pai. Enche, Senhor. Vai renovando, Pai. Renova o Teu amor, Pai. Renova o primeiro amor no coração dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo com Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. É que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, sobre todas as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os pastores, com todas as famílias pastorais, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós concordarmos na terra será concordado no céu, dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda comigo, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vencedor. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, um beijo no coração. Deus abençoe e guarde vocês e que o Espírito Santo de Deus seja companheiro de vocês nesse dia. A presença de Deus seja na sua vida, na vida da sua família, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Bye.